Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nossa reflexão está em Êxodo 23-6, Coríntios, Levíticos, Gálatas e mais alguns textos que falam exatamente da idolatria. Hoje é o quarto vídeo da série Como me tornar um filho de Deus, com o tema idolatria. E hoje a gente vai entender o que é idolatria, quando a gente está praticando a idolatria, o que a gente faz para deixar de praticar e o que a idolatria traz para nós, a cegueira espiritual que ela traz para as nossas vidas e o porquê que é importante a gente deixar estes pecados para que a gente possa ver claramente o que está à nossa volta e ter a comunhão com Deus. Lembrando que esta série ela é baseada nos tipos de pecados que a gente tem que ter consciência, compreender para identificar se a gente pratica, para a gente deixar de praticar esses pecados, para que a gente possa estar apto a entrar no reino dos céus, como filhos e filhas de Deus. Lembrando, a salvação é gratuita, todos aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador, recebem gratuitamente a salvação, porém, a partir deste momento, é Cristo quem vive em você, e você vai começar a ter uma jornada de fé do qual o Espírito Santo vai te lapidar e vai transformar a sua vida dia após dia, ok? Então, para a gente começar a leitura de hoje, está em Êxodo 23-6, que diz assim: Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que já em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem das águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui a gente começou a compreender e ver que lá na época em que Deus deu para Moisés, e ele escreveu nas tábuas, Deus deu as tábuas da lei, e a gente vê lá os 10 mandamentos, e o início desses mandamentos fala sobre não termos outros deuses, e não termos nenhuma imagem, nem do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, e não adorar essas imagens. Então, são dois comandos que mostram o início do nosso estudo aqui sobre idolatria. Então, o que é idolatria? Tudo que você coloca no lugar de Deus na sua vida. Então, a gente imagina, né? Não é só você ter uma imagem, outros deuses, mas tudo aquilo que dentro do seu coração você coloca acima de Deus é uma idolatria. E o que é a palavra idolatria? Quando você idolatra, você idealiza, idealização, né? Você imagina que a pessoa ou aquele ser ou aquele Deus com D minúsculo, ele é um Deus que vai suprir a sua idealização, que você imagina que ele seja, não que ele é. Então, tudo aquilo que nos distrai, que é visível, que é mais fácil de acessar, pode ser uma idolatria. Tudo que nós colocamos no nosso coração que ocupa o lugar que é o único lugar de Deus no nosso coração é uma idolatria. Lembrando que a gente, né, foi feito para adorar, para servir e para louvar a Deus. Quando a gente se desvia desse caminho, nós acabamos servindo, louvando e adorando outros deuses. E o foco do nosso estudo de hoje é entender o que é isso. E nesse início ali dos mandamentos, nós vemos duas coisas sobre idolatria. Deus falando, não tenhas outro Deus diante de, não terás outros deuses diante de mim, ou seja, não adore outros deuses. Deus, ele quer ter comunhão direta com você, mas não tenha nada que se coloque no lugar dele. Não adore outros deuses. Adore a ele, ao Deus eterno dele, ao Deus que nos fez, o Deus que fez o universo, que mandou seu Filho Jesus para nos salvar. É a ele que nós precisamos adorar. E não tenha para ti imagem de nenhuma escultura, nem do que é em cima no céu, nem embaixo da terra. Quando a gente pensa sobre isso, né, é muito comum a gente ver na nossa cultura imagens, ou seja, desde bichinhos de pelúcia, bibelôs, objetos de cerâmica, de gesso, com imagens de pessoas, de santos, de coisas que há em cima nos céus ou embaixo na terra.
Então a gente vê geral ou de deuses, né? As religiões algumas religiões têm ali os seus deuses em formas de escultura, e também existem outras coisas, imagens de objetos e coisas, de animais, de pessoas, de deuses, anjos, enfim. Tudo isso é o que é feito em imagem, e não só, né, em relação a objetos esculturais, mas imagens, talvez quadros, fotografias que são não apenas uma lembrança que você tem num álbum, mas algo que fica exposto como um altar no seu lar, na sua casa. Aquilo tem uma interpretação e também tem uma influência inconsciente muito grande na sua vida, mesmo que você não perceba. Tudo aquilo que a gente enaltece além do necessário, do normal, do que realmente é uma idolatria. Então, por que que Deus falou isso nos mandamentos? Não tenha nenhuma imagem, não tenha nada que vocês vão adorar. Por quê? Porque se você tiver, é um reflexo do que está no teu interno, do que está no teu coração. Se você tem uma imagem que você vai idolatrar, significa que você adora aquilo. Tudo aquilo que a gente põe um amor excessivo, a gente idolatra. Tudo aquilo que a gente vê o que é, alguém teve uma atitude importante, uma criança venceu uma etapa e conseguiu ter um bom desempenho, parabéns pelo seu desempenho, parabéns pela sua nota, parabéns pelo que você conquistou. Isso é o correto, é o saudável. A mesma criança, ai, parabéns que você é maravilhosa, linda, e você é uma deusa na terra e não há ninguém como você. Isso é uma idolatria. Parabéns, eu vou te presentear porque você é maravilhosa. Isso é idolatria. O que é o correto? Parabéns, eu vou te presentear hoje porque é um momento especial, é uma data festiva, ou é um reconhecimento da sua atitude, ou é algo que tenham por trás uma data ou algo que vá simbolizar aquele reconhecimento. Aí é saudável. Tudo que é excessivo vira idolatria. Então, a idolatria não é só apenas que a gente começou a ver aqui sobre ter outros deuses e ter imagens. Idolatria, a gente pensa que isso se estende ao coração, e a gente vai ver alguns textos que falam do coração e as consequências, e o quanto isso fica embutido na nossa mente. Todo mundo que começa a praticar idolatria, seja lá geracional, a gente vai ver até os textos que Deus visita até a terceira e quarta geração, a gente vai ler no vídeo de hoje, quem tem lá, às vezes, essa cultura, né, aprende hábitos e comportamentos distorcidos, idólatras. Então, às vezes, você idolatra a si mesmo, a pessoas à sua volta, você idolatra circunstâncias, você idolatra o que você tem ou o que você faz, ou você idolatra outros deuses que eu digo, tudo isso que eu falei já são deuses, né? Você ter idolatrar pessoas, idolatrar coisas, trabalho, circunstância, o que você tem, o que você acha que é importante que você faz, enfim, tudo são deuses na sua vida. Se você idolatrar. Se você não idolatrar e tiver o senso, a sensatez de entender o que é cada coisa, que você pode cuidar muito bem das suas coisas, mas sem idolatrar, sem colocar isso como um Deus. Você pode fazer muito bem um trabalho sem idolatrar, sem que isso esteja no seu coração no lugar de Deus. Então, o que Deus nos fala é: não tenha imagem de nada que há no céu e na terra, e não as adore. Então, se você puder evitar imagens, coisas que são esculturas, evite, porque Deus já está falando, não tenha. E por que que isso é importante? Porque se você tiver, é um tipo de legalidade espiritual no qual você pode ter um ponto de acesso espiritual e que você pode ter aí abertura espiritual para algo acontecer na sua vida. Logo mais a gente vai fazer alguns vídeos aqui falando sobre a questão espiritual das portas de entrada, dos portais e por que é tão importante você ter uma vida mais clean, simples, sem tantas coisas, porque você evita de ter ali objetos que podem ser consagrados a outros deuses e que te levam ao erro.
tudo que é sutil e que, imagina, isso aí não tem nada a ver, é uma pequena abertura para ir criando um rombo no seu plano espiritual, para que lá na frente, quando estourar, estoura com tudo. Então, é por isso que a gente tem que ter zelo, cautela, compreensão e entendimento, para que a gente não erre e consiga ter uma vida o mais coerente possível dentro da orientação que Deus nos fala. Sobre idolatria, lembrando que a ideia do vídeo de hoje, a gente refletiu sobre o que é idolatria, como eu estou fazendo, será que eu estou praticando idolatria ou não? Para que a gente reduza isso na nossa vida e confie em Deus, para que não seja um pecado que nos segue, nos consuma, nos torne insensíveis, semelhantes a quem a gente idolatra, cegos que não ouvem, não entendem, não conseguem mais raciocinar, porque a mente vai ficando cauterizada, para que a gente não se torne essa pessoa e que a gente possa ter ali a nossa mente limpa diante de Deus para ouvir a voz dele diretamente no nosso coração, ok? Então, pensando sobre essa questão de idolatria, lembra da capa de Acã, uma capa que era consagrada aos deuses. Acã foi lá, escondeu na tenda e o exército inteiro estava perdendo a guerra. Por quê? Porque uma pessoa pegou um objeto consagrado aos outros deuses e quis esconder. Pensa o poder de um objeto consagrado, quanto pode destruir a tua vida, assim como estava fazendo o exército perder a guerra. É assim que a gente tem que olhar para objetos consagrados, principalmente aqueles que são consagrados a deuses específicos, que você sabe que aquele objeto é para adoração de tal coisa, ou você sabe que aquele objeto simboliza tal coisa. Então, imagina assim, é um bibelô, é tão bonitinho, né? Tem muitas coisas que são muito bem feitas. Mas se você acha aquilo bonito demais, além de ser apenas um objeto, você pode idolatrar sem perceber. Então, tudo aquilo que você vê que são objetos de coisas que remetem ao que há no céu, na terra, evite de ter. Você vai ver que limpando a sua casa, a sua mente, você limpa. Tudo que você limpa de objetos na sua casa, você limpa a sua mente, aliás. Então, você fica mais livre de pensamentos, invasões, pensamentos intrusivos, porque você vai reduzindo contatos e portais de acesso na tua vida, no plano espiritual. Então, a gente pode ainda compreender e aprofundar mais sobre isso nos próximos vídeos, ok? Continuando o nosso texto. A gente viu ali que em Êxodo 2, 3 a 6, Deus fala: não tem outro Deus além de mim. Não faça imagem de escultura e não as adore. Por quê? Porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus, ele é um Deus zeloso e visita a iniquidade. Lembrando, iniquidade é um pecado aprendido que passa de geração em geração como hábitos e você não percebe que peca, você acha que é normal e acha que não tem nada a ver, só que é um pecado que você se acostumou. E aí, quando a gente se acostuma com o condicionamento, um pecado, você não enxerga mais as coisas ao seu redor. Você acha que está tudo ok, você acha que é assim mesmo, não é. Muitas pessoas e muitas famílias não cultivam esse mesmo pecado, mas você não consegue discernir, nem ver, porque é uma cegueira. A idolatria traz cegueira espiritual para a vida de uma pessoa. Por isso que a gente tem que entender, interpretar a palavra e o que o Espírito Santo está nos dizendo neste momento. Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Tudo que nossos pais erraram e pecaram e foram idólatras e tiveram iniquidades específicas, Deus visita esse pecado que nossos pais cometeram em nós, nos filhos, e de nós para a próxima geração. Por quê? Para ver se o pecado ainda está sendo exercido ou não. E se tiver, existem consequências. Tudo que a gente peca, a gente vai entrar dentro de uma lei espiritual que Deus criou, e Deus não muda sua palavra, do qual existem maldições específicas conforme o pecado que são cometidas. E foram decretadas por Deus mesmo na palavra. Quanto mais a gente estuda, mais a gente entende o que as iniquidades trazem, porque quanto mais próximo de Deus, mais Deus se apresenta para você. Quanto mais a gente peca e se afasta de Deus, mais a gente acaba tendo consequências e colheitas, maldições, brechas. É como se a gente fosse entregue ao devorador, entregue a situações que vão devastar nossa vida. Por quê? Porque a gente pecou e desobedeceu. Então Deus, ele visita a iniquidade.
dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. De quem? De quem aborrece a ele. E faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Olha que bênção. Quando as pessoas escolhem, né? Quando você escolhe obedecer a Deus, deixar todos os pecados, mesmo que você tenha que ficar contra a sua família toda, porque se a família pratica pecados, aqui a gente vê, né? Os pais ensinam os filhos e todos têm um condicionamento padrão. Mesmo que todos continuem praticando determinados pecados, se você escolhe não praticar, mesmo que todos no seu clã aí, na sua família, fiquem contra você, você está agradando o coração de Deus. A partir de você, Deus vai se alegrar, vai ter misericórdia. E aí de você, tendo uma família, você tem aí, Deus tem misericórdia até 1000 gerações, aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Um cristão, uma pessoa que se converte, que muda o rumo, que muda a sua trajetória dentro de uma família idólatra, ao invés de ter ali o pecado, Deus visita até a terceira, quarta geração. Essa pessoa que resolveu mudar, agradar o coração de Deus, vai ter gerações, até 1000 gerações beneficiadas e alcançando a misericórdia do Senhor. Porque o hábito vai passar de pai para filho e tudo vai se reverberar e tudo vai ampliar. Lembrando que hábitos e comportamentos, a gente precisa identificar, reconhecer que a gente está pecando, ter consciência, meditar, ou seja, meditar, me ouvir, ver o quanto aquilo eu estou agindo, o quanto aquilo está afetando a minha vida. Como que eu estou aplicando aquela palavra para que eu consiga, na execução, saber, nossa, eu estou errando nisso, então eu quero consertar. Me ajuda, Pai, a consertar, eu não quero mais errar nisso. Como que eu vou agir a partir de agora? E a gente cria um novo condicionamento e com o tempo vai virando algo inconsciente, porque a prática e a repetição faz a gente criar novos hábitos de um determinado comportamento. Pensando nisso, é que a gente vê que é possível você, eu, todas as pessoas que queiram essa mudança, começarem a agir de uma maneira diferente, reconhecendo seus erros e mudando a rota, não errando mais, não cometendo mais os mesmos erros. Então, quando a gente pensa sobre pecados, todo mundo peca? Sim, mas nem todo mundo se mantém nos mesmos pecados. Quando a gente tem uma vida cristã, a gente vai sendo transformado, com a mente renovada, dia após dia, e você olha para trás e vê quantos pecados você já não comete mais. Você vê para frente, tem vários pecados que eu ainda cometo, mas um dia eu vou chegar a não cometer mais, e você luta para que todos os dias você recondicione a sua mente, os seus comportamentos, seu coração, para que você consiga ter novos pecados. Lembrando, a gente como cristão não aceita tudo, né? Existem tantas distorções e sofismas, até tem um texto que fala sobre sofisma que a gente vai ler nesse vídeo, que é importante a gente entender, porque o que nós aprendemos como iniquidades e pecados e voltados à idolatria, a gente precisa reconhecer para que a gente altere isso em nós e não peque mais, não busque mais ter ali comportamentos e ídolos no nosso coração que nos fazem estar longe de Deus. Então, continuando o texto, vamos pegar agora o texto que está em Isaías 42:8, que diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra a imagens de escultura. Deus, ele é um Deus zeloso. Deus, ele é o eu sou. Só existe um Deus. Deus Todo-Poderoso, aquele que fez o céu e a terra, que mandou Jesus como Senhor e Salvador. E ele é zeloso. Ele contempla tudo, todos. Ele é o Deus invisível, mas o Deus que você sente, porque ele move os céus e terra. Ele vê tudo, sabe tudo, esquadrinha nosso coração, nossas intenções e nada fica oculto aos seus olhos. Ele não está numa imagem de escultura, ele é um Deus vivo, que através do sangue de Jesus houve o rompimento do véu e você tem acesso direto a esse Deus, orando, intercedendo, clamando a Ele diretamente, e Ele pode te ouvir. Ele é um Deus zeloso, Ele é o Deus eu sou. E a glória dele não dá para ninguém. Como que Deus vai agir contra a sua palavra, permitindo que alguém adore algum ídolo? Não vai, porque a glória dele é dele.
Tudo é feito por ele, por meio dele, para ele. A ele, quando a gente vê o texto de Jesus, né? Tudo é por ele, por meio dele, para ele. A ele toda a glória. Quando a gente pensa em adoração à imagem de escultura, o fato de você ter uma imagem, você orar diretamente para uma imagem que vai te ligar aos céus, isso já é um erro, um sofisma, porque a glória não é da imagem, daquilo, da filosofia, daquela imagem, daquela escultura, ou daquele Deus que você segue, daquele mentor que você idolatra, porque você só vê a ele e não consegue ver as outras opiniões relacionadas sobre aquele assunto, aquele trabalho, aquele carro, aquela casa, tudo que você coloca, o teu estudo, tudo que você coloca no teu coração, que de certa forma você idolatra, você está tirando a glória de Deus e pondo numa coisa que não tem valor. E Deus não dá a glória dele para ninguém. A glória é só dele. A ele a glória e a honra, não a imagens de escultura. Seja imagem de escultura de pessoas, de santos, de deuses, de o que for. Continuando o texto. Levítico 19:4. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor. Aqui a gente vê mais explicitamente. A gente não pode se virar para o ídolo, adorar, se curvar para ídolos, e nem fazer deuses de fundição. Quando a gente pensa, né? Deuses de fundição, deuses que são feitos de barro, de fundidos de ferro, de bronze, enfim, de metais, ou imagens, que é o que Deus já trouxe ali no Êxodo 20. Então, não tem isso. Em Salmo 115, 1-10, diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus. E tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos e não veem. Têm ouvidos e não ouvem. Têm nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam. Seus pés não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a estes os que os fazem e quanto neles confiam. Israel, pois, confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. O que a gente vê sobre isso? Que é importante compreender. A glória é somente a Deus. Quando a gente pensa sobre deuses, ou seja, ídolos, eles parecem um ser, né? Tem olhos, mas não veem, tem nariz, mas não cheiram, tem boca, mas não falam. Os santos de barro são deuses que não conseguem fazer nada por ninguém. Agora, esses deuses, né, suas mãos apalpam, mas os seus pés não andam, suas mãos não apalpam, aliás, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Quem adora esses intermediários, né, entre você e Deus, os deuses ou santos, enfim, acaba se tornando semelhante a eles. Por quê? Porque você confia em alguém para interligar a sua comunhão com Deus, sendo que Cristo já rompeu esse véu. E isso traz uma cegueira espiritual que faz com que você não consiga compreender o quanto isso está atrapalhando a sua comunhão com Deus. E ao mesmo tempo, é como se a gente ficasse cego, porque a gente não enxerga mais a idolatria nesse ponto. E não é só no caso de imagens, mas tudo que você coloca, aliás, não é só caso de santos, mas tudo que você coloca como uma imagem que você adore. Por exemplo, se você é fã de alguém, de uma banda de música, de alguém que canta, enfim, alguém que você idealiza, um mentor, um guru, alguém que é uma referência para você em uma determinada área, e você começa a venerar essa pessoa, você está idolatrando. Se você acompanha alguém, seja cristão ou não, que tem a sua vida, e você fica olhando a vida pessoal do que é exposto ali, como se fosse uma pessoa super parte do seu convívio,
você, de certa forma, está idolatrando, porque não é algo real, é uma ilusão que você está alimentando. Então, a gente tem que entender que os seres humanos são seres humanos, nós temos o mesmo nível de humanidade, ninguém é maior que ninguém, e os santos, os deuses, tudo que é colocado são distorções da nossa mente quando a gente idealiza aquilo que não é o real. Lembrando que a própria idealização é uma idolatria. Se você, dentro de uma codependência emocional, dentro de um parâmetro aí, idolatra a outra pessoa, ou seja, idealiza, eu vou entrar no relacionamento e você já projeta no outro o que você quer que ele seja, você está idolatrando. E às vezes você não vai conseguir ver o outro. Olha só que interessante. Aquela cegueira, tornam-se cegos, é o que acontece com quem idealiza muitos outros. É normal a gente, no início, idealizar algo que a gente gostaria de ter, e a gente pega uma pessoa e quer encaixar a pessoa naquela idealização que a gente faz. Porém, isso é uma idolatria, porque idolatrar as pessoas, idealizar as pessoas, você não está vendo quem elas são. Você coloca um véu, uma cegueira na frente, você não consegue ter comunhão plena com a pessoa como ela é, entendendo quem ela é, o lado bom, o lado ruim, quem ela pode ser, porque é quem ela é, não o que você quer que ela seja. Então, a própria ilusão da idealização é um tipo de idolatria. E quem pratica isso se torna cego. Olha que interessante, eu sei que aqui a gente está trazendo um outro contexto, porém com o mesmo fundamento do que a idolatria faz para nós. Lembrando que deuses é tudo que a gente coloca no lugar de Deus. Não só deuses que são descritos como alguém que é uma divindade, mas tudo que você põe no seu coração no lugar de Deus. Mas para nós cristãos, confiamos no Senhor. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo, o seu escudo. Quando você aceita Jesus, começa a viver uma vida plena com Deus, você começa a confiar em Deus. E aí tudo que você vivencia, você percebe que Deus ele está com você, ele é o teu escudo, ele é o teu amparo, ele te protege. E aí você vai ver que dia após dia você descansa no esconderijo do Altíssimo e você vai aprendendo com ele, ele vai te moldando e você vai se transformando numa nova criatura. É por isso que nesse vídeo que fala sobre idolatria, a gente busca aqui mencionar sobre esse tipo de pecado que a gente não pode cometer, ou que a gente tem que deixar de praticar até o último momento, ou da nossa vida, ou quando Jesus voltar para levar a igreja, porque esse é um dos pecados que nos impedem de entrar no reino dos céus. 1 Coríntios 10, 14 a 22, diz assim: Portanto, meus amados, fugi da idolatria, ou seja, foge dela. Se pessoas estão adorando ali, são idólatras, vai para outro lado, se desvia, não se vincule. Fugir da idolatria. Falo com os criteriosos, ou seja, se você é desligado, não está nem aí, ok, mas se você é criterioso, essa palavra é para você. Julgai vós mesmos o que eu digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai Israel segundo a carne, não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou convocaremos zelos no Senhor, ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes que eles? Então, nesse texto aqui, a gente lê claramente que você tem que fugir da idolatria. Se existe um grupo de pessoas que tem costumes e rituais, mesmo que sutis, para idolatrar alguém, algum
pseudo-deus, né? Deus com letra minúscula, ou algo que você veja que o sistema idolatra algo, fuja daquele local, porque se você participa, você tem comunhão. Assim como alguém que vai lá e toma comunhão dentro de uma igreja, você é parte daquele corpo. Assim como ele mencionou, a gente toma comunhão sendo parte de Cristo, se você toma comunhão num grupo social, num ambiente em que as pessoas adoram outros deuses, você está sendo conivente com aqueles deuses. E aí, nesse caso, você está acabando, sem perceber, sutilmente, dando ali, tomando cálice de pessoas que adoram a demônios ao invés de adorar a Deus. E é tão sério isso, né? Porque às vezes a gente vê grupos de amizade, pessoas que a gente vê, ai, faz tantos anos que eu tenho amizade com essa pessoa, estudei com ela, e aí ela adora outros deuses. E aí você vai lá ter comunhão com ela, ter contato com ela. Daqui a pouco você senta na mesa, consome as mesmas comidas que são consagradas a demônios, aos deuses dela, e você precisa ter cautela, porque senão, se você se preocupar em agradar ao mundo, você desagrada a Deus. Se você se preocupar em agradar as pessoas, deixando a sua fé de lado, você desagrada a Deus. Então, cuidado, porque é muito fácil alguém vir e te corromper, vir e te levar a ter algo, uma comunhão ou algo que não tem a ver com aquilo que você menciona e quer diante de Deus. Então, o que é importante a gente saber? Cuidado, onde você está, o que você faz, com quem você convive, porque você pode estar ali se assentando numa mesa que tem adoração a demônios. A boca fala do que o coração está cheio. Você sabe o que você sente perto das pessoas das quais convive, para que você não adore e tenha comunhão num lugar que, ao invés de adorarem a Deus, eles estão adorando a demônios. Pela pelo corromper do coração e dos sofismas, das distorções que são realizadas naquele local. Gálatas 5, 16 a 26. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, são os frutos do Espírito, não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Olha que interessante esse texto. A partir do momento em que a gente recebe Jesus, a gente deixa a idolatria. Tudo que a gente idolatrava, a gente coloca aquilo no seu devido lugar. Ah, aquilo é uma imagem, aquilo é apenas uma imagem feita por mão de homens. Eu vou evitar, porque isso provoca a ira do meu Deus. Então eu tiro tudo aquilo que desagrada a Deus, que eu vou tendo consciência, que eu vou entendendo ao longo da minha jornada. E a partir de agora, por que que eu faço isso? Porque não é o que eu quero carnalmente, porque carnalmente você quer ser aceito por todos, quer agradar a todos. Mas a partir do momento em que o Espírito Santo está dentro de você, ele vai te modelar, ele quem te conduz. E quando a gente pensa sobre o Espírito e a carne, um milita contra o outro, um guerreia contra o outro. Por quê? Porque são opostos, um está num lado, outro está no outro. Um vai te puxar para a santidade, o Espírito Santo, e outro vai te puxar para a corrupção, que é a carne. Então, a partir desse momento, não é mais o que a gente quer,
Olha que interessante. Para que não façais, porventura, que seja do vosso querer. A carne é o que a gente quer. O espírito é o que a gente tem que fazer. Então aqui entra a obediência. Tudo que você vive constantemente, a cada momento, a cada dia da sua vida, cada decisão, pequena decisão, grande decisão, seus desejos, quando você cede à carne, faz o que você quer, muitas vezes você desagrada a Deus. Quando a gente quer, a gente às vezes ultrapassa o limite do outro, faz algo que não é benéfico para a gente, faz algo que desagrada a Deus. Porque a gente, naquele momento, se desviou ou não alimentou o espírito e a gente agiu pela carne. Por isso que constantemente a gente comete vários pecados, só que existem pecados que a gente comete por deslize, por cansaço, por você luta, renuncia 90 vezes, aí uma você cai. Você vai com o tempo tropeçando cada vez menos, caindo cada vez menos, até chegar o momento que você não cai mais naquele pecado. Podem vir as armadilhas, as iscas, as insinuações, as projeções, os laços diante de você, mas você já, eu conheço esse laço, eu vou me desviar. E você não cai mais. Então, com o tempo, você vai ficando inabalável, você vai se transformando ao longo da sua vida para você não cair mais os pecados que você cometia e caía antes. E aí a gente vê. Agora, quando a gente é guiado pelo Espírito, não há condenação porque a gente está em Cristo. Se você é guiado pelo Espírito, você não vai pecar. Aliás, você não vai pecar o que a lei condena, né? A gente peca como ser humano, porque todo mundo foi concebido em pecado, e enquanto a gente está aqui, a gente carece da glória de Deus, e a gente vai pecar porque a gente é imperfeito. Porém, não vamos viver em pecado, não vamos viver condicionados a hábitos pecaminosos, são coisas diferentes. Eu peco aqui uma vez, me corrijo para não pecar mais. É diferente de eu peco e não estou nem aí. Eu me arrependi, mas não continuo praticando as mesmas coisas. Aí você está cometendo uma iniquidade. Aí você está pecando conscientemente ou inconscientemente porque quer. Isso é viver em pecado. E se o Espírito Santo vive em você, você vai começar a não pecar mais. E a gente vê nesse texto, né? As obras da carne são o quê? Como é que eu sei que eu estou pecando, se eu não estou pecando? Vê o quanto você pratica tudo isso aqui que está descrito. Se você tem numa balança, vê numa balança interna, quanto você já está pesando mais para o Espírito Santo do que obras da carne, você já está no caminhar. Continua, né? Até o último momento da nossa vida, a gente tem que se lapidar para estarmos preparados para estarmos em pé lá no dia em que Jesus voltar. As obras da carne são prostituição, se você comete prostituição, impureza, se você comete impureza. Falando em impureza, vídeo 3 aqui no canal fala sobre impuros, tá? Ali tem mais detalhes sobre isso, se você achar interessante, e aí a gente vai falar sobre vários pecados que são esses aqui, que nos impedirão de entrar no reino dos céus. Lascívia, idolatria, que é esse vídeo, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Como eu vos declaro, e antes já tinha falado, já vos preveni. Quem pratica isso não herdará o reino dos céus. Mas eu já recebi Jesus. A salvação é dada pela fé, pela graça. Você recebeu Jesus. Aí imagina assim, a gente vai chegar lá, Jesus vai voltar, levar a igreja, e você vai chegar lá no reino dos céus. Cadê sua herança? Depende de muitas renúncias que você faz aqui, depende do quanto você se lapidou e se entregou e permitiu que o Espírito Santo te modelasse. Então, aí o reino dos céus vão ter galardões específicos, lugares específicos, que aí você vai ocupar um lugar conforme aquilo que você obedeceu, renunciou, porque Deus é extremamente justo. Ele é amoroso e justo. Não vai deixar ninguém com a sua recompensa faltando. Nem para o lado bom, nem para o lado ruim. Ou seja, tudo que a gente planta, a gente colhe. É a lei da semeadura, que é uma lei universal espiritual. Ninguém foge dela.
Agora, se você tem o Espírito Santo, você cada vez mais vai conseguir praticar o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra isso não tem lei, porque é o Espírito Santo quem está agindo em você e é frutos dele, né? Então, se você consegue praticar amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, você está sendo guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai lapidando isso em você. Ele vai te ajustando, né? Lapidando o teu ser durante anos e toda uma vida em um processo. Olha para trás e veja quem você era, e olha para hoje quem você é. E você vai conseguir identificar o quanto você já foi lapidado pelo Espírito Santo. Agora, se você comete esses pecados da carne, é possível hoje reverter. Ainda há tempo de você deixar de praticá-los, clamar pela presença de Jesus, pelo sangue de Cristo, para que Ele te purifique de todo pecado, para que Deus te perdoe, para que você comece aí nessa jornada. Todos nós somos imperfeitos, mas a gente aqui tem uma escolha. Você tem uma escolha de querer estar onde você quer estar futuramente, eternamente, com Deus, ou no meio do lodo, do lamaçal de pecado que te traz cegueira, confusão e toda malignidade que a gente vê na palavra. Continuando o texto aqui, olha que interessante, andemos no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Toda vez que você está no Espírito, ele te dá temperança, é um dos frutos do Espírito. Você vai ter equilíbrio nas coisas. Você não vai querer o que não é seu, e você vai querer o que é seu. Isso é justo. Cada um de nós tem porções de coisas diferentes. Você tem coisas que você vive, seja em relação a conquistas de bens materiais, seja em relação a unções, a sonhos realizados, a ministérios, a projetos, a relacionamentos, a tudo que você tem um pacotinho selecionado para você. Bênçãos que são suas. E cada um tem as suas. Quando você deixa a mente distorcer e você ultrapassa esse limite, você vai ter tendência de se espelhar nos outros. Não só olhar os outros como referência. Desculpa. Mas você vai ter tendência de olhar e falar, nossa, mas eu queria viver aquilo, eu queria viver aquele outro. E às vezes não é o seu tempo, e às vezes não é o que Deus tem para você. Talvez Ele vai dar unções e coisas diferentes para você. Então, se você olha para o outro e acha ruim que o outro tenha, isso é uma prática de inveja. Se você olhar o que é seu, tiver contentamento com o que Deus te deu, você está na sua porção, entende? Você está usufruindo da sua porção. A gente tem sim que lutar para receber as nossas bênçãos, que nós pagamos o preço, renunciamos, esperamos. Não deixar ninguém roubá-las de nós, porque isso também existe no plano espiritual. E deslocamento de energia, deslocamento de unção, roubo de coisas que você lutou anos para conquistar, que às vezes a bênção vem e você às vezes acaba por um descuido aí uma brecha perdendo as bênçãos, mas sabendo que o que é seu, Deus, se você em algum momento perdeu algo ao longo do caminho, Deus vai restituir. O que é seu é seu. Se a gente se contenta com o que é nosso, a gente vive em plenitude da graça, porque o Espírito Santo faz transbordar dentro de você. A gente não precisa tanto do externo, a gente precisa do interno, da presença dele. Se você olha e quer o que é dos outros, você entra num senso de inveja, de escassez, de cobiçar o que é do outro, que dentro dos mandamentos, dos 10 mandamentos, a gente vê, não cobiçarás o que é do outro, nem a mulher, nem o campo, nem a colheita, nem nada do que é do outro. Fique com o que é seu. Então, isso é uma amostra também do benefício dos 10 mandamentos, né? Além da idolatria que a gente está vendo. Quando a gente idealiza, idolatra, a gente vê uma ilusão sobre algo, alguém, que não é a realidade. Se eu cobiço algo que não é meu, também estou enxergando algo que não é para ser meu. Tudo que é distorção nos impede de estar em plena comunhão com Deus. Por isso que é importante ver que são todos esses vídeos que a gente está trazendo e esses textos vão
fazendo a gente refletir sobre comportamentos e pensamentos que a gente tem que ajustar dentro da gente, para a gente entender, e através da compreensão da palavra, a gente vai tendo fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, que o Espírito Santo vai nos orientando, nos transformando, nos conduzindo, e nós vamos deixando de praticar coisas que nos fazem mal. Deus quer o nosso bem. Por quê? Porque Ele conhece todas as leis e consequências espirituais dos pecados, que se a gente cometer, a gente vai pagar um alto preço lá na frente. É por isso que Ele nos alerta, nos orienta. Não é porque Ele é um Deus carrasco, pelo contrário, Ele é um Deus maravilhoso e justo. Então, é por isso que a gente pode descansar nele. Dentro da presença de um Deus justo, você sabe que Ele sabe quem é você, as renúncias, Ele vai ser justo com você. Se olharmos os deuses com D minúsculo, né? Os deuses que são injustos, que são um inimigo disfarçado, né? Você vê que tudo é ilusório, tudo fala que uma coisa é outra, tudo traz confusão. São os sofismas, as distorções. E aí você não sente paz quando você está na presença de algum sistema em que, ao servir de um Deus com D minúsculo. E você vai sentindo os ambientes locais e onde há idolatria ou não ao longo da nossa jornada. Continuando aqui o texto, vamos pegar agora Ezequiel 14, 1 a 9, diz assim: Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos. Onde? Dentro do seu coração. Tropeço e iniquidade, que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem seus ídolos. Portanto, dize a casa de Israel, assim diz o Senhor: Convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, dai as costas a todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel que se alienar de mim e levantar o seu coração e tiver tal tropeço para iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a este eu, Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra tal homem, e o farei sinal de provérbio, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo. Sabereis que eu sou o Senhor, se o profeta for enganado e falar alguma coisa. Fui eu, o Senhor, que enganei este profeta. Estenderei a mão contra ele, o eliminarei do meio do povo de Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade. A iniquidade daquele que consulta será como a do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então, diz o Senhor Deus, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Essa palavra é pesada e muito importante para a gente. Olha só. Quando a gente tem um ídolo no nosso coração, existe uma sequência. A pessoa levanta um ídolo no coração dela, em sequência ela vai tropeçar e tropeçar na iniquidade. Todo ídolo que é levantado no nosso coração nos leva a tropeço. E aí a gente entra num pecado de iniquidade, a gente peca, peca, peca sem perceber. É uma sequência. Essa sequência foi repetida no texto 3 vezes. Pode ler aí, Ezequiel 14, 1 a 9. Qual que é a sequência? Levanta o ídolo no coração, tropeça e pratica a iniquidade. E o que acontece? A pessoa que está com aquele ídolo no coração, que já está andando em tropeço, onde vai as coisas não dão certo, ela já vai lá e tem um pecado, uma iniquidade escondida, ela não percebe mais que ela peca. E o que não percebe é assim: imagina, isso não é nada, eu sou assim mesmo, isso não é pecado, é nada a ver. É nesse sentido que é a cegueira espiritual, de você não perceber. Está recalcado já na sua mente, já cristalizou na sua mente. O que acontece? A pessoa que pratica iniquidade, ela pôs um ídolo no coração, primeiro passo. Segundo passo, tropeçou, caiu na iniquidade. E aí o que ela vai fazer?
vai pedir oração para alguém, para algum pastor, para algum irmão, para alguma irmã na fé, para orar por ela, orar por ele. Quando a pessoa chega e fala isso, e chegar para um profeta que vai liberar a palavra de bênção, geralmente os profetas vão querer liberar aquilo que é bom, né? Às vezes exortação ou às vezes não. Se o profeta for enganado, se a pessoa chegar lá, pedir oração, e o profeta quiser abençoar e Deus falar, não, ops, cuidado, não ore por esse povo. Se o profeta for enganado e quiser orar por algo bom, Deus é quem vai enganar o profeta, ele vai falar coisas que não é aquilo. Está no texto isso. Aí o que vai acontecer? Tanto a pessoa que pediu a consulta para o profeta, quanto o profeta que profetizou boas palavras para aquela pessoa, os dois vão levar sobre si a sua iniquidade, a iniquidade da pessoa que você orou. Se você for aí ao profeta orar por alguém e a pessoa tiver iniquidade, você abençoar essa vida sem a direção de Deus, você se torna cúmplice da iniquidade dessa pessoa. E a gente vê isso claramente nesse texto de Ezequiel. Por isso que é tão importante estar sempre na direção de Deus e ver o que Ele quer que você faça. Tem momentos que você vai orar, tem momentos que você vai se retirar, tem momentos que você vai se calar, tem momentos que você vai falar uma palavra específica, tem momentos que você não vai falar. Por isso que esses comandos não estão voltados apenas ao que você conhece, sabe, tem de inteligência e estudo. E o quanto você sempre ajuda as pessoas. Não. A própria ajuda tem dose certa e momento certo para fazer efeito conforme que Deus quer, que o Espírito Santo te orienta, não conforme o que a gente acha. Olha esse texto. A pessoa que está lá, primeiro ela pôs um ídolo no coração, daí ela tropeçou. Depois ela começou a praticar iniquidade. Aí ela vai depois pegar, fazer o quê? Achar um profeta. Chegou lá, falou para o profeta falou, foi enganado, houve uma distorção, porque Deus mesmo fala ali, ó, eu vou enganar o profeta e ele vai falar algo que não é. Aí a pessoa que foi consultar o profeta vai responder como profeta. Lembrando que a gente responde pelos ministérios e pelas coisas que Deus nos dá. Cada um tem um nível de responsabilidade conforme aquilo que Deus nos deu e que você desenvolveu. Quando a gente pensa sobre essas questões, o profeta ele tem uma responsabilidade muito maior do que uma pessoa que não é profeta. A pessoa que está em pecado, que pôs um ídolo no coração, que se desviou, que pratica iniquidade e foi pedir ajuda para o profeta, vai responder este pecado de iniquidade como com o mesmo peso de um profeta, com um peso maior. Então, por quê? Para que a casa de Israel não se desvie mais de Deus, nem mais contamine com todas as suas transgressões, nem mais se contamine com suas transgressões. Essa sequência é muito importante, porque quando a gente tem uma cegueira espiritual de idolatria, você se contaminou com algo, começou a ficar cego, pôs um ídolo no seu coração, tem os seus bibelôs e seus ídolos de imagem e escultura, ou no externo ou no interno, porque o externo reflete o que está no interno, né? Também tem esse lado, quanto mais coisas e bagunças eu tenho no externo, mais isso reflete os meus pensamentos, bagunças e o que eu tenho no interno. Se está lá, você tropeçou porque pôs um ídolo no seu coração, que não era Deus, pôs outro Deus aqui dentro, você já tropeçou e já caiu na iniquidade. Se você pediu ajuda e oração, você vai responder pelo nível de quem você pediu ajuda. E aí o que vai acontecer? Você vai sofrer as consequências da sua iniquidade. Para quê? Para você aprender a ter temor a Deus e aprender a não se contaminar mais com coisas que são transgressões. E aí, depois disso tudo, nessa sequência de acontecimentos que a gente vivencia, quando a gente quer sair da idolatria e passa por essa transformação, esse processo, que é um tempo em que você vai sendo lapidado, essas coisas vão acontecendo na sua vida, depois Deus fala, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Olha que bênção. Então, deixe a idolatria, deixe aquilo que você põe no lugar de Deus, coloca Deus no seu coração, porque estando com Deus tem tudo. Longe dele a gente não é nada. Então, a presença dele é a coisa mais preciosa que a gente tem. Ele vive aqui dentro do nosso coração. Então, não deixe nada, nem ninguém te desviar do seu coração estar limpo em Deus
Isso é um bem mais precioso da vida, da eternidade, que você possa ter a presença de Deus. Continuando, vamos pegar agora Ezequiel 14, 12 a 23. Diz assim, é uma continuação desse texto que a gente falou até agora. Veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, quando uma terra pecar contra ti, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela. Tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, eliminarei dela homens e animais. Ainda que estiverem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra bestas feras, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem suas filhas. Só eles seriam salvos. A terra seria assolada. Ou se eu fizer vir a espada sobre esta terra e disser, espada, passa pela terra, e eu eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos nem suas filhas, só eles seriam salvos. Ou se eu enviar a peste sobre a terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho nem sua filha. Pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste, contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais, mas eis que alguns restarão nela, que levarão fora tanto filhos como filhas, eis que eles virão a vós outros, e vereis o seu caminho e os seus feitos. Ficareis consolados do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém, sim, de tudo o que fiz vir sobre ela. Eles vos consolarão quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não foi sem motivo tudo quanto fiz nela, diz o Senhor Deus. Aqui a gente vê um texto muito importante que diz assim: a gente sabe que a oração do justo tem muito poder. Muitas vezes a pessoa comete pecados, a gente peca, e a gente pede oração para alguém, a pessoa ora e a gente é abençoado com aquela oração. Né? Muito pode a súplica do justo. E também existem textos na Bíblia que a gente vê que, às vezes, a oração do pai salva o filho, e vice-versa. Né? Salva o filho ou a filha. Então, a mulher edifica o seu lar, o homem pode, como a gente viu né, no carcereiro, crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Tem situações em contextos em que quando Jesus vem, a pessoa recebe, a salvação alcança todos ali presentes. Porém, aqui nesse texto, é uma continuação do texto sobre idolatria. E fala assim: olha, filho do homem, se a terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, ou seja, pensa, ele é um Deus, a gente nasceu para servir a ele, e a gente vai querer adorar outros deuses. É uma transgressão grande para Deus. É como se a gente invalidasse tudo que ele fez, ou quem ele é para nós. Então, é uma transgressão muito grande a gente adorar outros deuses, ao invés de adorar apenas a ele, que é digno de toda honra, glória e louvor. Agora, aqui ele coloca: se a terra pecar contra mim, cometer tamanha transgressão, mesmo se tiver, olha os 3 homens que ele citou, Noé, Daniel e Jó, são 3 homens na Bíblia que a gente vê que eles eram justos. São 3 exemplos de homens justos e íntegros. Noé, ele ficou anos construindo a arca pela fé. Ele foi ali ridicularizado sobre muitas pessoas, e ele obedeceu em tudo. Tudo que Deus mandou fazer, ele obedeceu. Ele foi justo, ele foi íntegro. Por anos ele construiu a arca. E aí os animais vieram. Deus fechou a arca por fora para Noé não fazer não abrir a arca e deixar entrar quem não era.
Deus comandou tudo nesse sentido, né? Os animais entraram, a arca foi fechada por fora, e Noé, a partir de Noé, a família de Noé, a gente teve uma segunda chance com a humanidade. Um exemplo de pessoa justa. Daniel, outro exemplo de homem justo. Daniel, ele era culto, conhecedor de todo tipo de ciência ali, foi para Babilônia, né? Foi ali com o rei Nabucodonosor, ficou lá com seus amigos e orava a Deus 3 vezes ao dia, enfrentou ali a cova dos leões, os amigos enfrentaram a fornalha, enfim, foi uma perseguição, ele orou, 21 dias demorou para a bênção vir, porque teve uma guerra espiritual para que ele não recebesse. A gente vê um exemplo de homem justo, de homem que era temente a Deus. E Jó, olha o exemplo de Jó. Deus falou para o inimigo, né? Olha, não tem ninguém na terra como Jó. Olha como ele é correto, entendeu? E mesmo assim ele perdeu os 10. Ele era muito rico, tinha muita coisa. Deus permitiu que ele fosse provado, perdeu 10 filhos, perdeu tudo que tinha, e ele se coçava com telhas. Olha o nível, né, das provas que esses homens tiveram. E aqui Deus fala, mesmo que os 3 estivessem ali, clamando pela cidade, clamando pelas pessoas que estão cometendo tal transgressão, eu não vou ouvir a oração deles pelo povo. Eles vão salvar só a si mesmos. E aqui ele repete esse texto. Ele fala ali, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra bestas feras, elas as assolarem, fique assolado. Ou seja, se Deus trouxer qualquer praga, qualquer coisa que devaste, elas vão ficar devastadas. E se vier a espada pela terra para eliminar os homens e animais, eles serão eliminados. Se derrubar furor de sangue para eliminar a terra, será eliminada. E a gente vê, né? Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho nem a sua filha. Pela justiça desses 3 homens, eles não salvariam nem a sua família. Ou seja, dependendo do contexto, Deus tem ações e coisas diferentes. Por quê? Porque ele não vai aceitar algo corrupto, algo que desagrade a ele. É por isso que a gente precisa compreender as contaminações e as suas consequências na nossa vida. E esse vídeo é para a gente ter uma reflexão sobre a idolatria, o quanto que isso nos faz mal e o quanto nos afasta de Deus, porque Ele é santo, né? Para Ele recebe quem quer estar com Ele. E a gente é assim também, né? Quando você interage com alguém, você não gosta de estar perto de alguém que não te suporta. Você se sente mal, mas você celebra, você fica feliz perto de alguém que gosta da sua companhia. E assim também é com Deus. Então, quem comete a injustiça de adorar outros deuses vai ser apartado da presença de Deus. É isso que a gente tem que entender. Buscar em vida aqui a presença dele e a compreensão da palavra através do direcionamento do Espírito Santo para as nossas vidas. Jeremias 7, 16 a 20, diz assim, Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes a ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem fogo, as mulheres amassam farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus. E oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam? A ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos, pois a sua própria vergonha? Porquanto assim diz o Senhor Deus, eis que a minha ira e o seu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. Arderá e não se apagará. Aqui a gente vê, né? Nem sempre a gente pode orar pelas pessoas que nos pedem ajuda. A gente tem que orar pelo que Deus nos orienta e aqueles dos quais Deus nos mostra que podemos orar. Porque aí ele fala aqui, ó, para quem comete esse tipo de pecado, que é a idolatria, ele não vai receber o clamor. Por isso que às vezes, dependendo do pecado que a gente comete, a gente não é ouvido por Deus. Olha assim, olha como ele fala aqui.
não vai interceder por esse povo. Olha o que eles estão fazendo debaixo dos céus. Eles vão lá, a família toda, né? Um amassa farinha, outro vai lá, faz bolo, ou seja, estão fazendo um bolo público em homenagem à Rainha dos Céus. Oferecem libações a outros deuses. Para quê? Para provocar a ira. Por que a gente vê um detalhe do inimigo aí, né? Porque tudo aquilo que é santo, o inimigo vem e corrompe para levar a ira. É o mesmo que quando você é provocado por alguém perverso, a pessoa fica te provocando para te levar a ira. O inimigo faz isso com as coisas de Deus. E se você pecar e for conivente, cair nos laços espirituais que estão à sua volta, você pode levar a Deus a ira por um pecado desse. A Rainha dos Céus, eu já ouvi duas explicações sobre quem são, né? Quem é ela? Uma vertente, a mãe de Jesus, a Maria, que ela foi uma pessoa, uma mulher muito abençoada, virgem, humana, e que foi concebida pelo Espírito Santo. Ela concebeu e Jesus nasceu. Porém, depois dessa grande bênção, né, que ela foi uma mulher muito destacada e abençoada, ela teve uma vida normal com José, de casal. Tanto que teve irmãos ali, e a Bíblia fala sobre isso. Mas eu não quero trazer esse ponto específico, até porque a minha intenção aqui é a gente refletir sobre a idolatria. O que eu quero trazer é o lugar dela, porque o próprio Jesus falou. O tempo todo ele se referia a Deus Pai como, ó, só Deus é bom. Por que vocês falam sobre bom, somente Deus é bom, adorar somente a Deus? Jesus a todo tempo fala que o Pai, ele é o único digno de ser adorado. Quando ele fala sobre a mãe, ele menciona, né? Quando ela fala sobre o primeiro milagre dele de transformar a água em vinho. Que tenho eu contigo, mulher, não é chegada a minha hora. Ele não a tratava como uma deusa, ele a tratava como uma mãe humana. Ele se deslocou, toda vez que ela, naquele momento, né, toda vez não, me perdoe, mas naquele momento em que ela queria comandar, ele falou, que tenho eu contigo, mulher, não é chegada a minha hora. Ou seja, eu sei da minha hora, se coloque no seu lugar de humana, mulher. Então, a idolatrar uma mulher, colocando ela no lugar de Deus, é o que a gente falou, é uma idealização, é uma idolatria, porque ela é uma humana beneficiada, porque ela foi a pessoa escolhida para receber Jesus, mas ela é humana, assim como a gente vê. Noé, Daniel, Jó, cada um tem um ministério diferente e tem vários personagens, e você tem um ministério específico, eu tenho um específico, cada um tem um ministério, um nível específico. E Deus é quem escolhe cada um ao que chama. Todos somos seres humanos. O único que é Deus que veio foi Jesus, que se fez carne e habitou entre nós, para que ele pudesse, através da morte dele e ressurreição, pudesse se colocar no nosso lugar e a gente pudesse ser redimido. Para quê? Para que a gente pudesse cumprir a lei espiritual que Deus fez, porque antes de você nascer já existia a lei de sacrifício, para expiação dos pecados. Por isso que até hoje existem religiões aí que existem sacrifícios de animais com sangue, porque o sangue é a vida. E o mundo espiritual se movimenta com os sacrifícios. E a gente vê que Jesus se fez sacrifício para salvar você e eu, crendo nele. E o sangue de Jesus tem poder e é o mais precioso de todos, né? De tudo que a gente conhece. Então vamos entender o local de cada situação para que a gente não tire de Deus o poder dele, a glória é dele, só dele. É dele, eternamente, amém. Deus é o eu sou, é dele, não é nossa, não é de outros intermediários. E isso é a visão que a gente, quando vai deixando a idolatria, a gente vai tendo clareza sobre isso. E é um processo. A gente não deve interceder por este povo. E aqui fala, né? Eles fazem uma festa para a Rainha dos Céus. Aqui tem essa vertente sobre Maria, e também existe uma vertente que eu não sei até que ponto é importante ou interessante saber, que menciona que a Rainha dos Céus, na cultura grega, é Lilith, e o deus Sol é Apolo. Então ela é a deusa da lua e ele é o deus do Sol.
e ela é como a deusa do céu, a rainha dos céus. Existe essa outra vertente, que não sei até que ponto é importante ou não para você, porém, o que é importante saber, independentemente das interpretações e religiões, o que se existe, o que a gente sabe. Esse texto fala, tudo que se desvia de Deus, ou seja, se alguém está adorando o Rainha dos Céus, adorando alguém como se ela fosse Deus ao invés do que é um Deus místico, que não é nada, ou um ser humano que foi colocado como uma divindade, né, idolatrado, que também é um erro. Independentemente disso, você não pode pôr nada no lugar de Deus. Deus é Deus, é Ele quem devemos adorar. E se as pessoas fazem isso, não ore por essas pessoas, porque Deus não vai ouvir. É isso que ele fala. Por quê? Porque provoca a Deus a ira. E eis que daí a ira do Senhor vai vir ao furor, que derrama nesse lugar sobre homens e animais, sobre árvores do campo e frutos da terra. Isso arderá e não se apagará. Então, para que a ira do Senhor não venha sobre o povo ou sobre você, tenha cautela e zelo. Lute pela sua salvação. Né? A gente fala assim, as religiões brigam tanto, que você perde a salvação, não perde. Não é questão disso. Recebeu Jesus? Amém, glória a Deus. Você não perde a salvação. Porém, se você recebeu, você não vai ficar no mesmo estado em que você está. Você vai ter uma transformação constante no seu lapidar, que o Espírito Santo vai te mover e te mostrar. Salmo 115, 1 a 18, diz assim. Peraí, que acho que esse aqui... não, esse aqui é novo mesmo. Deixa eu ver se eu já li Salmo. A gente já leu aqui, Salmo 115, 1 a 10. Então, eu vou ler só o finalzinho. Aqui fala... Bom, vou ler aqui, irmãos. Daí a gente vai refletir mais um pouquinho. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das suas mãos, das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, nariz que não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e praticam tal coisa. Continuando o texto, que a gente até já falou sobre isso nesse texto, vamos ver aqui mais o final, para a continuação desse texto. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo, o seu escudo. Confiam no Senhor os que têm o Senhor. Ele é o seu amparo, o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos teme, o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e vossos filhos. Sede benditos o Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a eles aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. A gente vê aqui que os céus são do Senhor, é onde Deus está sentado, à direita dele, Cristo está sentado. E ali os anjos todos estão servindo a Deus, na região celestial. E a terra Deus deu aos homens, ou seja, vivemos aqui para viver para a honra e glória de Deus. Então, as ligações que temos com o céu, com Deus, no plano espiritual, o que você decide todos os minutos da sua vida tem consequência e reverbera, está ligado nos céus. Aqui a gente vive muitas coisas pela fé, outras pela fé que vem pelo ouvir da palavra, e coisas que o Espírito Santo vai te revelar individualmente, conforme a proposta que ele tem para o seu coração. E é por isso que a gente precisa entender que os mortos não louvam o Senhor, mas a gente bendiz o Senhor desde agora e para sempre. Onde você está, com o que você tem, você pode louvar ao Senhor com tudo que você é. 2 Coríntios 10, 1 a 12 diz assim: E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, e que, na verdade, quando presentes entre vós sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha
de ser usado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque agora, andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia são carnais e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante cativo contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência. Uma vez completa a vossa submissão, observai o que está evidente. Se alguém confia em si mesmo que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que assim como ele é de Cristo, também nós o somos, porque se eu me gloriar um pouco a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos feriu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio das cartas. As cartas, com efeito, dizem são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca, e a palavra desprezível. Considere tal isto. O, o que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos, quando presentes, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Nesse texto, nós vemos que Paulo fala assim, ó, pela mansidão e benignidade de Cristo, ele é humilde, ele está ali. Quando ele está ausente, não pensa que ele tem uma vida, não é, deixa eu pegar aqui o texto para não falar errado, de mundano proceder, ou seja, quando você ouve a palavra de alguém que traz uma palavra de Deus, como Paulo trouxe, não pense que a pessoa só traz aquela palavra e depois ela tem uma vida com mundano proceder. Não, a gente tem que praticar todos os dias e tudo que você puder, você viver aquilo. Então, quando a gente vai andar na carne, quando a gente anda no espírito, a gente não milita contra a carne. E quando a gente pensa sobre a ideia do conhecimento de Deus, a gente se submete ao que o Espírito Santo nos fala. Se você confia em Cristo, se alguém fala que confia em Cristo e você confia, você precisa entender essa autoridade que ele te dá, para que você não se envergonhe. E aqui ele menciona, né? Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos a alguns que se louvam a si mesmos. Quando a gente anda no Espírito, você não vai se engrandecer. A idolatria também tem a ver com quanto a gente adora a si mesmo. Pense que hoje em dia, ainda mais com a rede social, tudo, a gente vê mais claramente pessoas de várias situações, níveis, lugares, hierarquias e posições diferentes. Antigamente você conhecia só quem tinha ali uma vivência no seu contexto, onde você ia, onde você frequentava. Hoje em dia, com a internet, você tem uma gama de informações maiores e é possível ver o quanto as pessoas se idolatram. Perceba a intuição e perceba a intenção por trás de cada ação daquilo que você está vendo. Se você assiste um lugar para ser edificado, amém. Se você assiste um lugar que a pessoa é idolatrada, não tome desse cálice, não seja conivente com aquilo. Nesse sentido, a idolatria não vai apenas sobre ter objetos, imagens, escultura, deuses no seu coração que te tropeça ou buscar ajuda e se envolver cada vez mais no lamaçal de pecado, mas aquilo que também você pode ter no seu coração a si mesmo, adoração de coisas, pessoas, situações, seres, deuses, ou adorar a si mesmo. Então, aqui, como Paulo fala, ele é humilde e fala, não age com mundano proceder, essa é a palavra que ele diz. E aqueles que acabam adorando a si mesmos revelam insensatez. Quando a gente vê no mercado digital, principalmente, né, quem estuda marketing digital, você vê que muito do que é ensinado são gatilhos mentais para você conduzir, gerar ali uma compra emocional. E por isso que quando a gente, como cristão,
vê essas coisas e você precisa se manter, né? Tem o seu negócio, Deus vai te orientando para você selecionar e não se contaminar, mas usar aquilo que é neutro, aquilo que é saudável, como temperança, para você não cair em ciladas ao longo do caminho. E aqueles que adoram a si mesmos revelam insensatez, que eles não estão mergulhados no que espiritualmente vai trazer de consequências, eles estão focados numa prática superficial de uma conquista visível no plano material, mas não no plano espiritual. Então é por isso que é importante entender também sobre o quanto a gente tem adoração a si mesmo e o quanto isso é idolatria. Provérbios 23, 1 a 13. Quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para aqueles que estão diante de ti, mete a faca à tua garganta, se és homem glutão. Não cobices os seus delicados manjares, porque são comidas enganosas. Não te fatigues nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Não coma o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares, porque como imagina a sua alma, assim ele é. Ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não estás contigo. Vomitarás o bocado que comeste, e perderás as tuas suaves palavras. Não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não removas os marcos antigos, nem entre no campo dos órfãos, porque seu vingador é forte, lhes pleiteará a causa contra ti. Aplica o coração ao ensino e aos ouvidos à palavra do conhecimento. Olha que bênção, né? A gente entender sobre isso. Quando você for se sentar perto de alguém que é maior que você, cuida para você não se iludir com o que você está vendo. Não cobice as coisas dele, cuidado para você não comer demais. Ou seja, tudo pode ser uma análise, uma isca para você cair. E se você é glutão, põe um garfo na sua boca, ou seja, não peque naquilo que você sabe que você tem fragilidades e vulnerabilidades. Por quê? Porque ele fala, come e bebe, mas o coração dele não está contigo. Se você comer, você vai vomitar o bocado que você comeu, vai perder suas suaves palavras. Ou seja, você já comeu perto de alguém que não gosta da sua presença? Você parece que você vai comer por obrigação, se engole, que desce raspando, porque a pessoa não está com o coração, o coração dela não está contigo. Aí vem esse alerta. O que a gente deve fazer como cristão? Não fale a quem é insensato. Se você virar para alguém que é grandioso, que pelas conquistas acha que é maior que você, você vai alertar, ó, cuidado, você está num laço espiritual aí, que você está caindo numa riqueza, que você não está cuidando da parte espiritual, que é mais importante, você está num laço, daqui a pouco você não vai talvez você não consiga sair. Se você for alertar, a pessoa vai achar que você tem inveja dela porque você não conquistou o que ela quer conquistar, e ela não vai entender que ela está dentro de um laço, os resultados que ela tem estão iludindo ela dentro de uma falsa prosperidade, porque estar com Deus é verdadeira prosperidade, ligado a Ele, ao Espírito Santo, criando ali, entesourando conhecimento, comunhão, fé. E aqui ele fala, ó, não remova os marcos antigos. Tudo que é muito novo, muito espetacular, muita inovação, cuidado. Não remova os marcos antigos, aquilo que você aprendeu a servir ao Senhor, aquilo que a palavra fala. O que parece que é antigo ou desatualizado, não é. A palavra de Deus não é desatualizada, ela é viva, ela vive em nós. Quando você lê, o Espírito Santo te traz vida através das palavras. É algo espiritual que se move em você. Não entre nos campos dos órfãos, porque seu vingador é forte, que pleiteará a causa contra ti. Todo aquele que parece que está sozinho, órfão, geralmente as pessoas muito grandiosas vêm consumindo, querendo tirar tudo daqueles que têm pouco. Cuidado, os órfãos, o vingador dos órfãos é muito ativo, que é o Senhor, ele é justo. Cuidado. Aplica o coração ao ensino e os ouvidos à palavra do conhecimento. Então, busque
Aplicar o seu coração onde? No ensino da palavra e do conhecimento. Então lembra da idolatria. Não tenha deuses, não adore imagem e escultura. Não coloque no coração um Deus que vai te levar ao tropeço, à iniquidade, e você vai pedir ajuda e você vai pagar o preço da ajuda de um profeta e você vai acabar colhendo consequências e Deus não vai ter misericórdia das consequências, porque você tem que vai passar pelo estreito, um deserto, pelo seu coração corrompido, para depois lá no final você conseguir se consertar, porque Deus disciplina quem ama, para ele falar, agora eu sou o seu Deus, não, converta-se, não se desvie mais de mim, aí eu vou poder ser o seu Deus e você será meu povo. Então guarda o seu coração. Aplica ao coração o que? Ensino, dê ouvidos à palavra de conhecimento, para você discernir o que você quer construir. Senão você constrói todo o império em cima de algo ilusório e perde o seu tempo precioso para construir aquilo que tem valor no plano celestial. E para encerrar essa palavra, Provérbios 4, 23 a 26. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o seu pé do mal. Guarde o seu coração, seja a tua palavra sim, sim, não, não, né? Ou seja, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não fale. Se você tiver que estar no lugar para falar mentira ou falsidade, não esteja. Não fale, seja neutra, seja direta. Você não tem que agradar as pessoas. As pessoas não têm que te agradar. Cada um tem que viver o que é com simplicidade e com transparência. E a gente adora apenas a Deus. A idolatria faz isso, né? Distorce tudo e você, na idolatria, corrompe o coração, já começa a olhar com tudo, ou seja, já vem uma malícia no seu olhar de achar e julgar e distorcer as realidades à volta, porque a idolatria traz essa cegueira. E você se desvia para a direita ou para a esquerda. Cada um que vem, você se desvia e daqui a pouco está servindo vários deuses. Então, último texto que fala sobre isso. Guarda o teu coração. Para quê? Para que você guarde o que está dentro de você. Aqui é Deus quem mora, ninguém mais. Desvia a falsidade da sua boca, fala o que é reto, que é puro, que é realmente de acordo com o que Deus te coloca nos lábios. Olhe teu olho diretamente. Não olhe diretamente, ou seja, olhou a situação como ela é. Não idealize. Não fique jogando, achando que a pessoa está fazendo sei lá o quê, e jogando aquela imaginação sua, achando que você sabe quem é o outro. Não idealize os outros, porque isso aí é uma idolatria. Olhe retamente. Aquela pessoa é aquilo, faz aquilo, ela age assim. Aquela pessoa teve tal comportamento, tal situação. Avalie diretamente, sem corromper seus olhos, sem idealizar ninguém. E todos os seus caminhos sejam retos. Pondera a vereda dos seus pés, ou seja, ponderança. Pondere, não ande em qualquer lugar, não ande apressadamente, saiba onde você vai, com quem você se relaciona, onde você vai estar, por quê, para você preservar quem você é e não se desviar. Porque laços estão aí a todo momento. Mas quanto mais guardado em Deus, mais Ele te protege. Então, a gente precisa fazer nossa parte. Deus ricamente abençoe você. Não sei se fez sentido esse vídeo para você. Se você ficou aqui comigo até o final, eu agradeço muito pela sua presença e participação. Desejo que Deus te abençoe muito. E se você identificou aí um pecado de idolatria, né? Vamos orar agora para que Deus possa transformar a sua vida, quebrar qualquer idolatria. E pense que a libertação, ela vem num processo, aos poucos. E a gente tem que decidir querer caminhar, querer renunciar, querer estar com Deus. Né? Ninguém pode fazer isso por você, ninguém pode fazer isso por mim. A salvação é individual. Então, que a gente possa orar agora para que Deus possa limpar nosso coração
do nosso coração toda idolatria. Feche os olhos e ore comigo. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos a Ti, para que o Senhor venha abençoar essa pessoa que está orando comigo, Deus. Derrame sobre ela, Pai, o Teu perdão, Tua paz, Pai, Tua misericórdia, para que ela possa sentir agora a Tua presença, Pai. E nós entregamos a vida dela, Pai, a minha vida, Pai, nossas vidas no Teu altar agora, clamando a Ti, Pai, para que o Senhor nos perdoe de toda idolatria que nós já cometemos nas nossas vidas, Pai. Clamamos a Ti para que o Senhor venha transformar nossos corações, para que o Senhor tire de nós tudo aquilo que desagrada a Ti e que o Senhor possa tirar de nós toda a idolatria, Pai. Que Teu Espírito Santo comece a incomodar nossas vidas agora e nos mostrar tudo que a gente deve mudar, desfazer, jogar fora, tudo aquilo que a gente deve transformar, mudar, as pessoas das quais a gente não pode mais ter convívio, as pessoas das quais nós precisamos nos aproximar e principalmente muda o nosso coração. Limpa nosso coração, Pai, para que a gente possa ter a Tua presença e a partir de agora, por todo sempre, adorar unicamente a Deus, exaltar ao Deus, Criador dos céus e da terra, ao único digno de todo louvor, aquele que é o Eu Sou. Nós adoramos a Ti, ó Pai, e o Senhor é o único Deus. Nós declaramos agora, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor é nosso único Deus, que mandou Jesus para nos salvar, para morrer por nós, ressuscitou e cumpriu a promessa, Pai, de que agora somos salvos por Ti, e nós lhe pedimos, escreve nosso nome no livro da vida, e que através do sangue de Jesus Cristo, pela salvação que é dada pela fé, possamos ser salvos agora por Ti. Então nós lhe pedimos, recebemos Jesus Cristo no nosso coração como Senhor e Salvador das nossas vidas, e clamamos por essa transformação diária nas nossas vidas como cristãos, cristãs, que estão aqui, ó Pai, clamando a Ti. Pedimos em nome de Jesus Cristo, blinda essa pessoa que está orando comigo, blinda a minha vida também, para que nós não tenhamos ataques do inimigo e para que a gente possa ter uma vida plena em Ti, ó Deus, e que a gente possa estar sempre escondido no esconderijo do Altíssimo. Clamamos a Ti e pedimos perdão por todos os nossos pecados, nossas falhas, todas as vezes que cometemos transgressões, que acabamos colocando outros deuses no lugar, no nosso coração, no Teu lugar, Pai. Nós pedimos perdão, Pai. Clamamos a Ti para que o Senhor nos perdoe, nos restaure, transforme nosso coração, traga compreensão, clareza dos nossos erros, para que a gente não os comete mais, Pai. Para que a gente não cometa mais nenhum deles. Em nome de Jesus Cristo, nós clamamos, pedimos, oramos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe muito a você e sua família. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha, seu comentário para ver aqui qual é a sua opinião, como está sendo para você acompanhar esses vídeos. E fique atento que logo, logo teremos o 5º vídeo da série Como Me Tornar um Filho de Deus. Em breve nos veremos. Gratidão e até o próximo vídeo.